Olá, hoje vou demonstrar o funcionamento do software Sync Comissionamento. É uma versão diferente um pouco das versões Sync 1.0, 2.0 e 3.0, que são as versões lançadas até o momento pela Sync Estudos Elétricos, onde essas três versões elas são destinadas ao coordenograma de proteção, né, de sobrecorrente, e também a estudos de proteção, cálculos de curto-circuito, gráficos de direcionalidade, gráficos de coordenação de sobretensão, dimensionamento de TCs e a criação do memorial de cálculo de forma automática. Então, a versão 1.0, que é a mais simples dela, que determina aí os parâmetros apenas para a criação do coordenograma de sobrecorrente. A 2.0 ela já é mais focada para curtos-circuitos onde não há geração em paralelismo. Então é por contribuição de apenas uma fonte, né? Apenas contribuição da concessionária de energia elétrica, né? A 3.0, que é a versão mais completa, ela já vem com as funções de geração em paralelismo ou geração em rampa, né? Ou geração em paralelismo momentâneo, a partir de geradores de máquina girante, né? Onde você tem a possibilidade de simulação de curtos-circuitos tanto pela fonte, que seria a concessionária, né, de energia elétrica, quanto pelos geradores. Tanto a 2.0 quanto a 3.0 também tem o cálculo de contribuição de curto-circuito por parte do cliente, conforme os tipos de defeito que ocorrem na rede da fonte ou da carga aí, né? E a versão Sync Comissionamento, que é a que eu estou demonstrando agora, ela é mais destinada ao comissionamento do sistema de proteção. Ou seja, a partir do momento que há já a montagem do sistema de proteção, faz-se necessário os testes, os ensaios, né, simulando curtos-circuitos no sistema de proteção para ver se ele está atuando adequadamente, para ver se o relé está entendendo os curtos-circuitos, se ele está enviando os comandos de trip no tempo certo e se o sistema como um todo está funcionando. Geralmente as concessionárias pedem laudos ou até mesmo são gerados laudos para entregar ao cliente, né, desse sistema, quando é feito o ensaio desse sistema, para que se ateste que esse sistema esteja operante e funcionando conforme os estudos de proteção. Então o Sync Comissionamento ele vem mais para auxiliar o projetista a visualizar graficamente as curvas de proteção e plotar os pontos do teste com os equipamentos de ensaio lá do sistema de proteção. Então você vai injetar uma corrente numa curva, podemos pegar aqui até uma curva de fase já, né? Temos uma curva implementada. Então você vai injetar lá com a sua maleta de testes, por exemplo, uma corrente no sistema de proteção que, de acordo com a curva implementada, ele deve responder com um comando de trip, né, um comando de desligamento do sistema elétrico do cliente, ou seja, manda um comando lá para o disjuntor para que ele interrompa o fornecimento de energia elétrica devido a algum parâmetro ou algum problema que tenha sido causado na instalação, por exemplo, um curto-circuito ou uma sobretensão, enfim. No caso aqui, a gente está testando uma sobrecorrente, né? Então você implementa no software o percentual de erro que é desejado para a curva, né? Por exemplo, aqui tem um exemplo de 20% para a região temporizada e também tem um percentual aqui que foi lançado de 30% de erro para a região instantânea. Foi lançado também os dados da curva que deve estar implementada no relé, de acordo com o seu respectivo estudo de proteção. Então tem lá 20 amperes de picape com um mínimo tempo de resposta de 0.02, um multiplicador de 0.2, uma instantânea de 500 amperes e o tipo da curva aqui que foi selecionada, né, dentro do menu do software, né, uma muito inversa, perdão, uma curva inversa, né, neste caso. Claro que se selecionasse outra curva, né, o gráfico aí vai responder conforme suas curvas de proteção normatizadas, né? Então, como aqui a gente está utilizando a inversa, eu vou manter ela.
Como foi implementado aqui os valores de corrente, por exemplo, posso implementar aqui mais valor aí 4.000 amperes, por exemplo, digamos que foi feito um teste com um valor de corrente lá no relé. E ele já dá o cálculo da curva para esse valor de corrente. Então, para todos esses valores de corrente tem um valor calculado aí conforme a norma que estabelece o comportamento da curva de proteção. Há também um cálculo do erro percentual, ou seja, conforme o tempo que a gente mediu, o tempo que a maleta retornou do trip lá do relé, quando foi injetada essa corrente, o software tem a capacidade de fazer o cálculo, né, do erro percentual, ou seja, a gente preenche aqui o valor do tempo que a maleta recebeu o trip lá do nosso relé e ele compara com o calculado para ver se ficou dentro do estabelecido no erro percentual aqui em cima. Da mesma forma e ao mesmo tempo, é feita a plotagem aí no coordenograma dos pontos que foram testados. Então, em preto ficam os pontos testados. Podemos ver que a maioria deles estão perto da curva central, que é a curva mesmo. Os pontilhados são a faixa de erro e os pontos pretos é o que são os plotados aí dos testes, né? Sendo que aqui temos um que está fora do tempo percentual, por exemplo, né? E ele já fica aí grifado em outra cor, em vermelho, no tempo, no erro percentual aí, né? Calculado. Então aqui a gente fez, por exemplo, para uma curva de atuação aí de proteção para fase. Tem também para neutro, né? Que eu já deixei dados preenchidos para exemplificar. Tem o ajuste de neutro sensível, caso seja necessário, né? Fazer um comissionamento onde o neutro sensível esteja ativo, né, por exemplo. Não era o caso aqui da demonstração. Para tempo definido, para fase e para neutro, aqui não está preenchido, por isso está em branco. Tem as curvas Caio, que são curvas famosas e raras, né, de serem encontradas aí para plotagem de coordenogramas. O software Sync, em todas as suas versões, tem a capacidade de plotar todas essas curvas. Então, fica aí disponível também para comissionamento em equipamentos que utilizam esse tipo de curva. Tem também a curva Caio para neutro, também com seu possível ajuste de neutro sensível. E por fim, é gerado aí, com base nas informações dos comissionamentos e do preenchimento aqui no cabeçalho, um memorial, aí, um relatório, né, de comissionamento que pode ser entregue aí, gerado e entregue aí pro cliente ou para a concessionária. Então ele já puxa automaticamente as informações aí que foram preenchidas durante o comissionamento e seus respectivos gráficos, né? Então aí já fica pronto aí o relatório. Tem também aqui um diagrama fosorial para fazer alguma análise específica, onde dá para você jogar aí as grandezas, né? E ele vai demonstrar no nosso gráfico, por exemplo, um PU 30 graus, onde a gente consegue visualizar, né, vetores para alguma análise específica que seja necessário ser feita mais visualmente. Então esse foi o software Sync comissionamento. Ele é um software destinado ao comissionamento do sistema de proteção. Então, e repetindo, as outras versões do Sync já são mais destinadas para o estudo de proteção mesmo, auxiliar o projetista a fazer o coordenograma de sobrecorrente, fazer análise de curto-circuito, direcionalidade, sobre tensões, enfim, e gerar o memorial de cálculo de forma automática. Você pode conhecer esses outros softwares e suas demonstrações em vídeo no YouTube, nosso canal. E também qualquer dúvida pode entrar no site aí da Sync Estudos Elétricos, que é a desenvolvedora desse software, né, do software Sync. E também acessando o site aí www.syncestudoselétricos.com.br. Não esquece aí de dar um joinha aí no vídeo, compartilhar, comentar se tiver alguma dúvida, que isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho.